Oi gente, aqui é a Jade do Estranhos Sorrisos e hoje eu tô aqui pra indicar uma série muito massa que eu não tô entendendo por que ninguém tá falando dessa série, principalmente porque é uma série de super-heróis e todo mundo, tipo, ama, todo mundo assiste, pelo menos a maior parte das pessoas assiste Arrow, Flash, Jessica Jones, Punho de Ferro, essas séries assim, e ninguém tá falando dessa, só que ela é tipo incrível, que é a série Legion. Ela está sendo feita pela Fox porque ela é uma série dos X-Men. E como eu acho que vocês sabem, se vocês não souberem, teve uma época que a Marvel vendeu os direitos dela, ela tava falindo. Aí ela vendeu os direitos de vários super-heróis para outras marcas. Por exemplo, o Homem-Aranha era da Sony, então muito tempo a Sony passou fazendo os filmes do Homem-Aranha, só que acabou que a Marvel conseguiu os direitos de volta, mas os X-Men ainda estão com a Fox. E ainda bem, porque eu gosto muito dos filmes. Só assim, falando no início, eu não sou entendedora de quadrinhos, mas eu sempre gostei muito dos X-Men, porque eu acho que eles são super-heróis diferentes dos outros super-heróis que são mostrados por aí. Desde pequena eu assisto os filmes e eu gosto muito. E Legion foi o pontapé que eu estava precisando pra criar vergonha na cara e ir atrás dos quadrinhos, então eu vou tentar começar a ler agora. E Legion, gente, vai contar a história do David Haller, que ele é interpretado pelo Dan Stevens. Se você não conhece Dan Stevens, ele é a melhor pessoa. E ele interpretou o Matthew Crawley em Downton Abbey e ele fez a Fera na Bela e a Fera, o live action que foi feito agora. E vai contar a história desse cara que ele sempre sofreu de várias vozes falando na cabeça dele e aconteciam várias coisas estranhas ao redor dele e ele não sabia o que era, até que quando ele atingiu uma certa idade, ele é diagnosticado com esquizofrenia e ele se interna num hospital psiquiátrico. Então ele tá lá de boa, vivendo, etc. E aí chega um dia essa garota chamada Sid, que ela tem uma síndrome que eu não sei qual é o nome, mas que ela não pode ser tocada. Ela não suporta o toque humano, ela diz que machuca ela. E aí o David se apaixona por ela e eles começam a ter um relacionamento, só que eles não podem se tocar de forma alguma. É bem fofinho. E aí basicamente a série antes de eu começar a falar dos motivos que eu gosto muito dela, mas é preciso ter noção de que ela é contada em vários tempos diferentes. Então no primeiro episódio a gente tem flashbacks da vida do David, a gente tem coisas que estão acontecendo no hospital e a gente tem coisas no presente, que é quando o David está em uma instalação do governo norte-americano para responder algumas perguntas sobre a Sid, porque ela não existe. E aí as pessoas estão tipo, você criou essa menina na sua cabeça, e ele fica, não, ela é real, etc. E a partir disso ele vai descobrir que talvez ele não tenha essa doença, que talvez ele tenha superpoderes. Eu só posso falar isso. Essa série, gente, ela é incrível. Eu fui assistir, tipo, eu encontrei ela aleatoriamente, eu nunca tinha visto ninguém falando, e aí eu tava num site baixando Bates Motel, e aí eu encontrei essa série e eu gostei da capa. Ela é tipo super psicodélica, com coisas explodindo e tal, da cabeça do David. Eu vi que é de X-Men, e eu, como eu falei, eu gosto muito de X-Men. Eles foram os super-heróis que sempre me fascinaram, que eu acho eles bem diferentes de todos os outros super-heróis da Marvel. E tem o Dan Stevens, que amo o Dan Stevens. E aí eu tipo, vou assistir aqui. E gente, é muito boa. Muito boa. Eu acho que a gente pode começar falando dos diferenciais dessa série, sobre o jeito que ela conta as histórias. Sério, é muito louco, porque assim, o diretor, ele junta diversos tipos, ele junta várias linhas temporais. Então tipo, ele tá contando uma coisa aqui no tempo 1, aí ele passa pro tempo 2 sem ter terminado de contar o tempo 1, só que enquanto ele está contando o tempo 2, ele vai ligando os pontos que faltaram do tempo 1 e vai abrindo brecha para um tempo 3 e aí ele vai ligando tudo. O estilo de filmagem também é muito diferente. As cenas, às vezes, elas têm planos que são muito abertos, depois planos que são muito fechados, e aí ela mistura também diferentes estilos de fotografia para indicar diferentes sentimentos, tipos de cena que estão acontecendo. E a transição é muito rápida, porque tudo acontece muito rápido na série, principalmente no primeiro episódio. E aí ele mistura até dança e música,
por incrível que pareça, funciona super, super bem. Eu já vi gente falando que ele misturava tanta coisa que parecia que a série era mal feita, mas eu não achei. Eu achei simplesmente sensacional. E uma coisa que ele falou uma vez em uma entrevista é que, quando ele fez essa série, ele não subestimou o espectador. Então, o espectador, ele tem capacidade de entender coisas que são muito loucas e essas transições muito rápidas dos estilos cinematográficos, dos estilos de filmagem, fotografia, estilos de narrar a história. Eles são múltiplos nessa série e todos eles funcionam muito, muito bem. As cenas de música são maravilhosas. Não é um musical, mas tem umas cenas de música que são, assim, incríveis, sério. Muito maravilhosas. A série ela só tem uma temporada, ela estreou em fevereiro e terminou agora no final de março, começo de abril. Ela já está confirmada para a segunda temporada, tô muito, muito feliz, porque é tão boa. E sério, uma coisa que eu fiquei muito chocada quando eu terminei de assistir ontem. E aí, eu fiquei passada, porque assim, eu sempre fico muito afetada quando séries que eu gosto muito estão em hiatos ou acabam, ou livros que eu gosto muito, mangás, etc. E eu não imaginei que eu fosse ficar tão afetada com essa série, porque eu tava gostando muito, realmente. Mas quando terminou, eu fiquei com um buraco no meio do meu coração, porque esses personagens nunca têm sossego. Tipo, eu terminei e eu fiquei, meu Deus, eu só quero abraçar todo mundo e dizer que vai dar tudo certo, porque todo mundo é tão legal e tão cativante, e você gosta de todos os personagens. Eles são incríveis, sério. Tem uma fala em Legion que acontece no último episódio. Isso não é spoiler, tá, gente? Mas é porque eu achei que essa fala, ela define muito do sentimento dos X-Men, sabe? Nunca tinha uma frase, um diálogo feito tanto sentido pra o que os X-Men são, na minha opinião. O diálogo foi mais ou menos assim. Pessoa 1 diz, você não precisa ter medo. E aí a segunda pessoa diz, eu sei, eu não preciso ter medo, mas eu estou com medo porque vocês são deuses e um dia vocês vão acordar e perceber que não precisam mais nos ouvir. E aí a outra pessoa fala, essa não é a história da humanidade? Nações diferentes com línguas diferentes aprendem a conviver. Só que quando eu estava ouvindo isso, eu pensei, mas sempre uma nação domina a outra. Porque, pelo menos assim, a maior parte, sabe? Quando tem duas nações, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já tinham a intenção de dominarem e, eventualmente, eles erradicaram completamente a cultura dos índios e impuseram a cultura deles em cima e, tipo, eles completamente dominaram os indígenas. A mesma coisa foi nos Estados Unidos, por exemplo, que os ingleses chegaram lá e já tinham os nativos e por um tempo eles conseguiram conviver com trocas comerciais e aí depois começou a ter guerra e os índios foram massacrados. Então, foi isso. Essa frase me lembrou muito X-Men, porque é sempre essa luta de os humanos contra os mutantes, os deuses contra a humanidade. Os seres humanos, eles têm medo dos mutantes porque eles são muito poderosos. Então, se algum desses dar a louca, por exemplo, o David, ele é uma pessoa que tem poderes absurdos, sabe? Então, se um dia o David resolvesse dar a louca, ele podia matar a humanidade inteira, sabe? Ele é muito, muito poderoso. Desde o primeiro momento que a gente entra em contato com o fato de que ele é mutante, a gente já saca que ele é muito, muito poderoso. Então os seres humanos têm medo disso e eles preferem simplesmente serem uma nação que vai dominar a outra porque tem medo, porque não consegue fazer uma convivência pacífica. E os mutantes sofrem com isso, eles vivem marginalizados. Os X-Men são toda uma metáfora para as minorias, sabe? Então, eu amo tanto. Gente, assistam Legion. E eu achei muito esquisito, realmente, que ninguém tá falando dessa série. Tudo bem que não é uma série da Netflix ou sei lá de que outro canal que faz muito sucesso, porque a Netflix é tudo hoje em dia. Mas ela é muito boa. Muito, muito boa. E as pessoas sempre falam de todas as séries de super-heróis e Legion não está sendo falado como deveria. Então assistam. É muito bom. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam. Eu tô tão ansiosa pra essa segunda temporada. Sério, se você gosta de ficção científica, principalmente, é incrível. Se você gosta
de X-Men, você vai gostar com certeza. Se você gosta de estilos diferentes de filmagem, diferentes estilos de contar histórias, também é muito interessante você assistir. E aí eu tenho certeza que se você for assistir por isso, a história também vai te prender, porque todos os personagens são maravilhosos e o enredo também é tudo muito bom. Eu gosto tanto. E eu tô muito animada pra segunda temporada. Ah, um aviso, quem for assistir, no último episódio tem uma cena pós-créditos que quebrou meu coração, por sinal. E então, quando vocês forem assistir, passem lá os créditos e não vão embora, porque essa cena do final ela é muito importante mesmo. E outra coisa que eu esqueci de falar antes de encerrar esse vídeo, porque eu já falei um bocado, é sobre os efeitos de som. Os efeitos especiais, tipo, visuais, eles já são muito bons, considerando que é uma série pra TV. Tem os efeitos que aparecem que você olha e você fica tipo, meu Deus, isso aí é um filme de Hollywood com 100 milhões de dólares de orçamento, porque são realmente bons. Tem uns que, mais ou menos, mas é uma série pra televisão, então, assim, pros padrões de série de televisão, considerando que nós temos Once Upon a Time, por exemplo, que nada contra, mas os efeitos especiais são muito ruins. Então, assim, levando em consideração que as séries de televisão, principalmente as que estão começando agora, elas têm um orçamento mais baixo, os efeitos especiais de Legion são muito bons e os efeitos de som são maravilhosos. O diretor sabe colocar uma trilha sonora que caiba perfeitamente naquela cena e sobrepor com outra e que causa diversos tipos de sentimentos no espectador, e aí ele sabe quando colocar um som mais alto e quando colocar um som mais baixo, quando ele tirar o som também. Ele é muito inteligente. Tudo, eu preciso reassistir Legion na realidade, porque tudo lá são tipo pequenas coisinhas, pequenos detalhes, só que são muitos, então você precisa prestar atenção em muita coisa, e na primeira vez que você assistir você vai ficar muito encantado com o enredo e você não vai conseguir prestar muita atenção nesses pequenos detalhes e alguns que você realmente só vai entender depois que você terminar de assistir. E outra coisa, gente, por favor, eu sei que nos primeiros episódios é tudo muito confuso, mas continue assistindo, porque mesmo sendo muito confuso, é muito maravilhoso. E eu vi muita gente dizendo que tava, tipo, no último episódio não tinha entendido nada, só que eles vão colocando as explicações lá. E se você prestar o mínimo de atenção, que é o mínimo que você tem que fazer quando você tá assistindo uma série, você entende as coisas. E de qualquer forma tem um episódio que deixa tudo muito mais claro e dá tudo certo. Mas realmente não é uma coisa, tipo, mal feita. Todas as informações, elas estão lá nos tempos que elas deveriam estar. E cabe ao espectador entender que aquilo tá lá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo tá bem mais louco do que eu achei que fosse ficar. Mas é porque essa série é maravilhosa. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!